Um passo de cada vez, construindo um casamento, família e você melhores. Parte 1. Construindo um casamento melhor. Eu gostaria que vocês tivessem conhecido meus pais. Por natureza, meu pai era um pouco tímido. Ele não era do tipo que buscava oportunidades para falar em público, embora tenha servido como bispo de nossa pequena ala em Banida, Idaho, por 9 anos. Ele era um homem de poucas palavras. Minha mãe, por outro lado, era muito mais extrovertida. Não acho que ela tenha conhecido um estranho em sua vida. Ela gostava de socializar e comunicava seu interesse e amor pelas pessoas de forma muito natural. O casamento deles era uma combinação interessante de personalidades complementares. Era fascinante observá-los. Minha mãe faleceu em 1976, e meu pai passou os próximos 9 anos solitários como viúvo antes de também falecer. Alguns meses após a morte de minha mãe, eu estava viajando a trabalho na área de nossa antiga casa de família e parei de surpresa para ver como meu pai estava. Como de costume, entrei sem bater. Encontrei meu pai sentado sozinho à mesa da cozinha. Ele parecia envergonhado que eu o visse com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele as enxugou com o dorso da mão e disse: "Filho, eu estava aqui sentado pensando por que sua mãe teve que me deixar tão cedo." Tão cedo, embora eles tivessem celebrado o aniversário de bodas de ouro não muito antes. 50 anos juntos definitivamente não foram suficientes. Essa é a natureza do verdadeiro amor. Antes, a pedido de minha mãe, meu pai havia escrito sua história pessoal. Todo o documento preenchia parte de uma página. Eu disse que ele era um homem de poucas palavras. Entre essas poucas palavras estão estas, que para nós se tornaram como escrituras de família. Após 44 anos de vida conjugal, ela ainda é a mulher mais maravilhosa que eu já conheci. Sabíamos que minha mãe e meu pai se amavam, mas é especial para nós ter essas palavras escritas por sua própria mão. Alguém disse uma vez: o maior presente que um pai pode dar aos seus filhos é amar sua mãe. Meu pai nos deu esse presente, e por isso seremos eternamente gratos. Quando olho para trás agora, para o casamento dos meus pais, tão sólido e duradouro como era, tenho certeza de que poderia ter sido melhor de várias maneiras. Isso é verdade para todo casamento, não é? Independentemente de quão bom um casamento possa ser, ele poderia ser melhor. As ideias a seguir sugerem diferentes áreas nas quais você pode focar para fortalecer seu casamento. Você pode tirar mais proveito lendo-as junto com seu cônjuge e trabalhando nelas como um casal. Se você considerar essas recomendações de maneira aberta, honesta e carinhosa, poderá experimentar a alegria de ver seu casamento florescer. O que poderia ser mais importante para você e sua família? Ideia 1. Lembre-se da importância central do casamento e da família. Desde o dia em que a igreja foi organizada em 1830 até o presente, apenas 5 proclamações foram emitidas ao mundo pela primeira presidência e pelo Quórum dos 12. As 4 primeiras ocorreram nos anos 1841, 1845, 1865 e 1980. Em 25 de setembro de 1995, na reunião geral da Sociedade de Socorro, o presidente Gordon B. Hinckley leu a proclamação mais recente, cujo tema é a família. A proclamação sobre a família começa: "Nós, a primeira presidência e o Conselho dos 12 Apóstolos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, proclamamos solenemente que o casamento entre um homem e uma mulher é ordenado por Deus e que a família é central no plano do Criador para o destino eterno de seus filhos. A Igreja de Jesus Cristo permanece tão firme quanto a rocha de Gibraltar em questões relacionadas ao casamento e à família, apesar das correntes perturbadoras e areias movediças de nossa sociedade moderna." Como afirmado na proclamação, a família é ordenada por Deus. O casamento entre homem e mulher é essencial para seu plano eterno. Os filhos têm direito de nascer dentro dos laços do matrimônio e de ser criados por um pai e uma mãe que honram os votos matrimoniais com total fidelidade. A felicidade na vida familiar é mais provável de ser alcançada quando fundamentada nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Casamentos e famílias bem-sucedidos são estabelecidos e mantidos com base em princípios de fé, oração, arrependimento, perdão, respeito, amor, compaixão, trabalho e atividades recreativas sadias.
Nunca conheci ninguém que não quisesse ter sucesso em seu casamento. Não importa quais sejam as circunstâncias que cercam a união, todos tendem a esperar que as letras da canção de amor se tornem realidade para eles. Eu vou te amar sempre. Nunca ouvimos as pessoas dizerem: querida, vamos nos casar rapidamente para que possamos iniciar os procedimentos de divórcio mais rapidamente. Ninguém se casa esperando pelo divórcio, mas a triste realidade é que um número crescente de casamentos está terminando em separação, tristeza e divórcio, com uma boa parte dos divórcios ocorrendo nos primeiros 5 anos. Nada poderia ser mais importante para nossa felicidade do que estabelecer um casamento sólido. Contemple estas palavras do Elder Bruce R. M. C. Conqui. Desde o momento do nascimento na mortalidade até o momento em que nos casamos no templo, tudo o que temos em todo o sistema do Evangelho é para nos preparar e qualificar para entrar naquela santa ordem de matrimônio que nos torna marido e mulher nesta vida e no mundo vindouro. Então, desde o momento em que somos selados juntos pelo poder e autoridade do santo sacerdócio, tudo o que está relacionado à religião revelada é projetado para nos ajudar a manter os termos e condições de nosso convênio matrimonial, para que esse convênio tenha força na vida vindoura. Assim, o casamento celestial é a ordenança culminante do Evangelho, a organização mais importante no tempo ou na eternidade. Devemos ter mais interesse e preocupação por nossas famílias do que por qualquer outra coisa na vida. Não há nada neste mundo tão importante quanto a criação e a perfeição das unidades familiares. Improvemente era, junho de 1970, pp 43-44. Sem dúvida, essas palavras são verdadeiras. Elas sustentam o que lemos nas Escrituras e nas declarações de profetas modernos. Se olharmos para o início dos tempos, reconhecemos que o casamento foi aparentemente uma das principais razões para a criação e colocação de homens e mulheres nesta terra. Após a criação de Eva, Adão disse: "Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne." Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2:23-24. Doutrina e Convênios enfatiza ainda mais especificamente essa responsabilidade de estabelecer casamentos duradouros. Amarás tua esposa de todo o teu coração e a ela te apegarás e a nenhuma outra. DIC 42:22, ênfase adicionada. Uma grande esperança e objetivo de todos os que se casam é encontrar a felicidade, mas ninguém afirma que alcançar um excelente, feliz casamento é um processo fácil. Esse objetivo de felicidade não é alcançado sem um esforço genuíno por parte de cada cônjuge. O Elder D.L. Larsen disse: "O casamento não é uma empreitada fácil. É em grande parte um projeto faça você mesmo, uma vez na vida, para o marido e a esposa." Repetidamente, encontro hoje a ilusão, especialmente entre os mais jovens, de que casamentos perfeitos acontecem simplesmente se as duas pessoas certas se encontrarem. Isso não é verdade. Os casamentos não têm sucesso automaticamente. Aqueles que constroem casamentos felizes, seguros e bem-sucedidos pagam o preço para fazê-lo. Eles trabalham nisso constantemente. Em Sig, março de 1985, p. 20. Não podemos esperar que um casamento bem-sucedido seja alcançado sem alguns esforços sólidos e maduros. Um editorial do Deseret News declarou: "Parece haver uma superstição entre muitos milhares de nossos jovens que seguram as mãos e se beijam nos drive-ins de que o casamento é uma cabana cercada por perpétuos momiqueres a qual um marido perpetuamente jovem e bonito chega em casa para uma esposa perpetuamente jovem e encantadora. Quando os momiqueres murcham e o tédio e as contas aparecem, os tribunais de divórcio estão lotados. Qualquer um que imagine que a felicidade é normal vai perder muito tempo correndo e gritando que foi roubado." Deseret News, 12 de junho de 1973, p. A4. Quando duas pessoas fizeram promessas matrimoniais sagradas uma à outra e as cumpriram fielmente, elas estão em posição de enfrentar quaisquer desafios que a vida possa oferecer. Para ilustrar, o Elder Marlin K. Jensen descreveu uma situação comovente. Recentemente, visitei um viúvo enquanto ele permanecia corajosamente ao lado do caixão de sua esposa, cercado por vários filhos bonitos e robustos. Este homem e sua esposa estiveram casados por 53 anos, durante os últimos 6 dos quais ela esteve gravemente doente com uma doença renal terminal.
Ele forneceu os cuidados 24 horas por dia de que ela necessitava até que sua própria saúde estivesse em risco. Expressei minha admiração por ele e pelo grande amor e cuidado que ele deu à sua esposa. Senti-me compelido a perguntar: como você fez isso? Foi fácil, respondeu ele, quando lembrou que 53 anos antes, ele se ajoelhou em um altar no templo e fez um convênio com o Senhor e com sua noiva. Eu queria mantê-lo, disse ele. Em um casamento eterno, a ideia de acabar com o que começou com um convênio entre Deus e um ao outro simplesmente tem pouco lugar. Quando surgem desafios e nossas fraquezas individuais são reveladas, o remédio é arrepender-se, melhorar e pedir desculpas, não se separar ou divorciar. Quando fazemos convênios com o Senhor e nosso companheiro eterno, devemos fazer tudo ao nosso alcance para honrar os termos. In Sig, outubro de 1994, p. 51. Esse sentimento é consistente com o que Paulo escreveu aos santos de Corinto. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem, no Senhor, 1 Coríntios 11:11. Enfatizando esse ponto, o presidente Joseph F. Smith declarou: nenhum homem pode ser salvo e exaltado no reino de Deus sem a mulher, e nenhuma mulher pode alcançar a perfeição e exaltação no reino de Deus, sozinha. Um não é perfeito sem o outro, em relatório da Conferência, abril de 1913, p. 118. Vivemos em uma época em que muitos não sentem que ser formalmente casados seja necessário. Testemunhem o número de casais que simplesmente decidem morar juntos sem o benefício dos convênios e promessas duradouros do casamento que poderiam ajudar a tornar seu relacionamento mais duradouro e significativo. Há também alguns que fazem votos de celibato. O Senhor deixou claro que o casamento é importante quando disse: e novamente, em verdade vos digo que aquele que proíbe casar não é ordenado por Deus, pois o casamento é ordenado por Deus ao homem. D.C. 49:15. Embora o casamento seja ordenado por Deus, há aqueles que não se casarão nesta vida. O presidente Hinckley reiterou uma promessa especial feita por uma variedade de profetas anteriores àqueles que permanecem solteiros por não ser sua escolha, e também um aviso àqueles que poderiam se casar e optam por não fazê-lo. Meu coração alcança aqueles entre nós, especialmente nossas irmãs solteiras, que anseiam pelo casamento e não conseguem encontrá-lo. Nosso Pai Celestial reserva para elas todas as bênçãos prometidas. Tenho muito menos simpatia pelos jovens que, sob os costumes de nossa sociedade, têm a prerrogativa de tomar a iniciativa nesses assuntos, mas em muitos casos falham em fazê-lo. Palavras fortes foram ditas a eles no passado pelos presidentes desta igreja. Eu os deixo com suas próprias consciências. In Sig, novembro de 1998, p. 51. Alguns de nós podem ser tentados a pensar que a vida sem um cônjuge seria mais fácil, e que o esforço necessário para estabelecer e manter um relacionamento não vale a pena. Ao fazer isso, ignoramos as muitas bênçãos e realizações associadas ao casamento, que são impossíveis de obter de outras maneiras. Existem bênçãos específicas associadas ao casamento que são difíceis de alcançar de outra forma. O casamento nos ajuda a aprender a compartilhar, a sacrificar, a dar e a desenvolver a autossuficiência emocional. Talvez uma das melhores descrições que já ouvi que destaca os benefícios do casamento foi dada pelo presidente David O. M. Sekai, que disse: se alguém deseja receber a plenitude da alegria, ele deve encontrar a felicidade na casa de uma esposa devotada, de filhos inocentes e confiantes. Ele deve ter na própria vida a alegria, a felicidade e a bênção que há na casa daqueles que, como um homem e uma mulher, se dedicam um ao outro em consagração e em amor eterno. Improvemente era, dezembro de 1953, p. 957. Ideia 2. Faça do Senhor um parceiro em seu casamento. Há anos, quando era comum a autoridade geral em uma missão entrevistar todos os missionários, o elder Spencer W. Kimball estava conversando com um jovem elder que estava perto do final de sua missão. Quando você for liberado, elder, quais são seus planos? Oh, eu planejo voltar para a faculdade, ele disse, e acrescentou, sorrindo, e então espero me apaixonar e me casar. O apóstolo compartilhou este conselho: bem, não ore apenas para se casar com quem você ama. Ore para amar quem você se casar. Este é um conselho muito importante. Ore, literalmente ore em suas orações pessoais e nas que fizer com seu cônjuge para que seu amor um pelo outro aumente com o passar do tempo.
Não há objetivo mútuo de maior importância para você, seu casamento ou sua posteridade. Muitos líderes da igreja, bem como conselheiros profissionais, indicaram que nunca viram um casamento em sérias dificuldades em que o casal ainda estivesse orando junto diariamente. Quando você convida o Senhor para ser um parceiro em sua união, há um abrandamento de sentimentos, uma moderação da tensão que ocorre pelo poder do Espírito. Veja o que acontece quando, ao se ajoelhar juntos, você ouve seu cônjuge expressar gratidão e amor por você. Ore para que vocês, trabalhando juntos, possam superar quaisquer dificuldades que tenham para que seu amor possa aumentar. Quando surgirem diferenças, poucas coisas podem ser mais úteis do que orar juntos. É difícil para mim manter quaisquer sentimentos negativos depois de ouvir Bárbara incluir expressões tão sinceras em suas orações como: Pai, somos tão gratos por termos nos encontrado. Abençoa-nos e perdoa-nos quando dizemos ou fazemos algo que enfraqueça o amor que temos um pelo outro. Às vezes, quando Bárbara não está se sentindo bem ou está desanimada por qualquer motivo, parece-me ser útil e significativo durante nossa oração conjunta mudar para a primeira pessoa e expressar genuinamente meus sentimentos. Pai, sou tão grato por ter uma companheira como Bárbara. Ajude-a a saber o quanto eu a amo e a aprecio como uma de tuas filhas escolhidas. Assista-a para que seja completamente curada e tenha a saúde e a força que precisa para continuar com sua importante missão de vida como esposa e mãe. Uma jovem esposa e mãe de 4 filhos mencionou o quanto de força recebeu de um versículo no livro de Mórmon. Ela sentiu que a ajudou pessoalmente a superar problemas e fraquezas, e que seu marido também se beneficiou disso. Eter 12:27 está destacado em sua própria cópia das Escrituras. E se os homens vierem a mim, mostrar-lhes-ei sua fraqueza. Dou aos homens fraqueza para que sejam humildes, e minha graça é suficiente para todos os homens que se humilharem diante de mim, pois se humilharem diante de mim e tiverem fé em mim, então farei com que as coisas fracas se tornem fortes para eles. Ao nos humilharmos e buscarmos a graça do Senhor, podemos receber uma medida adicional de força para nossos desafios. Convido você a analisar francamente sua situação. Você e seu cônjuge estão orando juntos diariamente para que seu casamento seja fortalecido? Se não, agora é um excelente momento para começar. Ideia 3. Aprenda a ouvir. Na Epístola de Tiago, lemos um conselho muito bom: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. Tiago 1:19. O Dr. Brent Barlow compartilhou esta experiência. Não faz muito tempo, fui convidado a dar uma lição do sacerdócio em nossa ala sobre relacionamentos marido-mulher. Durante a lição, perguntei aos membros do quórum quantos gostariam de receber uma revelação. Todas as mãos se levantaram. Então sugere que todos fossemos para casa e perguntássemos às nossas esposas como poderíamos ser melhores maridos. Devo acrescentar que segui meu próprio conselho e tive uma discussão muito informativa com minha esposa Susan por mais de 1 hora naquela tarde. Em Sig, setembro de 1992, p. 17. Precisamos ouvir. Você já ouviu seu cônjuge dizer algo como eu ouvi não faz muito tempo? Joe, você está ouvindo? Bárbara não é a única preocupada com a minha capacidade de ouvir. Há algum tempo, eu estava tirando uma soneca e nossa neta pequenina, Alison, veio e levantou uma das minhas pálpebras e disse: Vovô, você está aí. Devemos estar lá e sempre responsivos aos nossos companheiros. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, Mateus 11:15. Tornar-se um bom ouvinte requer prática e concentração. É preciso um esforço genuíno para ouvir. Estima-se que a conversa comum se move a uma taxa de cerca de 125 palavras por minuto e que pensamos em cerca de 400 palavras por minuto, então é possível que nossas mentes divaguem ou estejam em outras coisas enquanto alguém fala conosco. A autora Margaret Lane escreveu: uma anfitriã decidiu testar quão bem as pessoas ouvem. Servindo canapés, ela comentou: experimente um. Eu os enchi com estricnina. Nenhum dos convidados hesitou. Adorável, disseram, preciso da sua receita, você realmente está ouvindo. Reader's Digest, novembro de 1980, p. 183. Algumas sugestões específicas podem nos ajudar a nos tornarmos melhores ouvintes. Mantenha contato visual. Evite tentar fazer outra coisa, como assistir à televisão, enquanto ouve.
Acene com a cabeça de maneira encorajadora. Certifique-se de evitar bater o pé ou olhar para o relógio, assim comunicando que realmente não tem tempo ou desejo de ouvir. Um marido especialmente deve lembrar que, em muitos casos, sua esposa esteve em casa cuidando das crianças e pode não ter tido a oportunidade para uma conversa adulta o dia todo. Ela realmente precisa de alguém que ouça atentamente. Às vezes falhamos como ouvintes porque sentimos que precisamos comentar sobre todos os assuntos. Um importante especialista em comunicação, Dr. S. Hayakawa, observou: o ouvir não significa simplesmente manter um silêncio educado enquanto você ensaia em sua mente o discurso que vai fazer na próxima vez que puder pegar uma abertura para a conversa. Nem ouvir significa esperar alertamente pelas falhas nos argumentos do outro para que depois você possa derrubá-lo. Ouvir significa tentar ver o problema da maneira como o orador vê, o que significa não simpatia, que é sentir por ele, mas empatia, que é experimentar com ele. Ouvir requer entrar ativamente e de forma imaginativa na situação do outro e tentar entender um ponto de vista diferente do seu. The Use and Misuse of Language Greenwich, com Fawcett Publishing, 1943, p. 73. Todos nós ansiamos por ser ouvidos. Os consultórios de médicos e conselheiros estão cheios de pessoas cuja principal necessidade é ter alguém que as ouça. Um autor desconhecido escreveu: seus pensamentos eram lentos, suas palavras eram poucas, e nunca formados para brilhar, mas ele era uma alegria para todos os seus amigos. Você deveria tê-lo ouvido ouvir. Às vezes, quando não ouvimos, diferenças e até discussões podem se desenvolver. Prosseguimos sem ser tão sensíveis quanto deveríamos aos sentimentos dos nossos companheiros. Um ou outro pode se ofender e cortar a comunicação. Pode haver momentos em que seja mais sábio deixar o sol se pôr sobre sua ira e esperar até que um tempo suficiente tenha passado para que você possa retornar a um problema mais descansado e calmo. Mas o tempo para ouvir deve chegar, ou o tratamento silencioso pode resultar, o que em casos extremos pode durar horas, dias ou até meses. Com um casal, a comunicação havia se rompido ao ponto incrível de nunca se comunicarem diretamente, mas sim pedindo a um de seus filhos ou aos alunos do marido para levar recados de um lado para o outro. Para ajudar a manter os canais abertos, aqui estão algumas dicas práticas adaptadas do conselho dado pelo Dr. Edwin J. Brown, ex-decano de Trabalho Social de pós-graduação da Universidade de Utah. As sugestões podem ajudar os casais a melhorar a comunicação entre si em uma crise. 1. Compartilhe. Fale sobre o que você está sentindo, experimentando e entendendo sobre um ao outro. 2. Seja você mesmo. Compartilhe seus pensamentos e sentimentos abertamente, naturalmente. 3. Seja específico. Fale em detalhes sobre o que está acontecendo entre vocês. 4. Ouça. Como você chega para outra pessoa, como você a afeta. 5. Aceite o que você ouve. Ao aprender o que a outra pessoa está pensando, sentindo e querendo, você pode decidir o que ele ou ela precisa e como você se encaixa na imagem. 6. Sintonize-se com aqueles impulsos internos de amor e compaixão. 7. Atue de acordo com seus instintos e percepções que você está adquirindo a partir de experiências e sentimentos compartilhados. Não há ninguém a quem devamos dar mais atenção ininterrupta do que aos nossos cônjuges. Eles nos conhecem melhor do que ninguém e estão na melhor posição para nos dar sugestões para melhorar a nós mesmos ou nossos relacionamentos. Devemos lembrar que realmente precisamos melhorar. Como alguém disse, o arrependimento é um trabalho de tempo integral para todos os mortais. Qualquer que seja a sua situação, resolva-se a ser um bom ouvinte e seu casamento será fortalecido. Ideia 4. Evitar o constante alfinetar. Bárbara e eu tivemos uma visita pessoal com o presidente Spencer W. Kimball na época em que nos casamos. Ele nos deu um conselho maravilhoso: nunca critiquem um ao outro, mesmo em tom de brincadeira. Nunca diminuam um ao outro, especialmente na presença de outros, porque mais cedo ou mais tarde um de vocês se magoará e isso não será mais uma piada. Sempre edifiquem um ao outro. Elogiem um ao outro na presença dos amigos e vocês colherão grandes recompensas na companhia um do outro. Como resultado desse conselho, percebemos que em algumas ocasiões, ao estarmos com pessoas que se criticavam, a relação delas não era tão forte e positiva quanto deveria ser. A crítica constante, ou constante alfinetar, como o presidente Kimball chamou,
pode desgastar qualquer casamento. Veja Casamento e Divórcio, Salt Lake City, Dizer e-book, 1976, p. 19. Não deveríamos ser muito críticos em relação às falhas um do outro. Há apenas uma pessoa perfeita neste mundo, e todos sabemos quem ele foi. Isso significa que todos nós nos casamos com pessoas imperfeitas. Sempre devemos entender que nosso cônjuge não é perfeito. E, ainda mais importante, embora possa ser difícil para alguns aceitar, devemos lembrar que o cônjuge do nosso cônjuge também não é perfeito. Todos nós temos um longo caminho a percorrer para desenvolver qualidades cristãs. Em vez de criticar, devemos aplicar os princípios da Esposa de 8 Vacas de Johnny Lingo, ilustrado por uma experiência que minha esposa, Bárbara, teve enquanto estávamos servindo no Centro de Treinamento Missionário. Ela se lembra assim. Tivemos um casal excelente que passou pelo CTM enquanto estávamos lá. Um dia, o instrutor deles veio até mim e pediu para conversar com eles. Ele disse que estava preocupado com eles, especialmente com a esposa. Ele explicou que ela não aprendia a memorização das escrituras tão rapidamente quanto o marido e que o marido mostrava sua desaprovação na classe, deixando-a ainda mais nervosa. Eram apenas os dois na classe com o professor. O professor disse que a esposa estava tendo muitos problemas com urticária e se perguntou se poderia estar relacionado ao estresse na classe. Naquela tarde, o casal passou pelo meu escritório. Depois de se sentarem em meu escritório, comecei a conversar com eles e disse à esposa como sentia muito que ela estivesse sofrendo com a urticária. Perguntei há quanto tempo ela estava com isso. Ela estava olhando para as mãos em seu colo enquanto torcia um lenço. Seu marido respondeu, ela teve várias vezes. Você já consultou um médico? Perguntei a ela. Mais torção de lenço. Ele rapidamente disse, levei-a a médicos e não há nada de errado com ela. Acho que naquele momento eu já estava entendendo a situação e então disse a ele, Elder Fulano, o Pai Celestial nos abençoou a todos com dons e talentos. Aparentemente, você tem um talento excepcional para memorizar escrituras e outras coisas. Tenho certeza de que você é grato por isso. É algo admirável. Sua esposa tem talentos que você não tem. De alguma forma, o Pai Celestial parece equilibrá-los em cada um de nós. Então, sugeri a ele que um dos principais chamados que temos no casamento é edificar um ao outro e aumentar a autoimagem e a estima de nossos parceiros. Eu contei a ele a história de Johnny Lingo, uma das minhas favoritas. Falei sobre o presidente Gunter do Templo de Provo, como sua esposa tinha que sair cedo algumas manhãs para suas obrigações no templo. Nessas manhãs, ela deixava um copo de suco de laranja fresco para ele na mesa porque sabia que era um de seus favoritos. Ela colocava um bilhete embaixo do copo dizendo algo como, sorte do Templo de Provo por ter você como presidente. Você é o melhor. Mencionei para eles, particularmente para ele, sobre nossos filhos observando o Elder Russell M. Nelson, antes de se tornar uma autoridade geral, ajudando sua esposa a entrar no carro com ternura e oferecendo outras considerações gentis. Falamos sobre outro casal missionário que tinha passado pelo CTM algum tempo antes. Nós os conhecíamos e ficamos felizes em vê-los e conversar com eles. Enquanto conversavam conosco, ela corrigia tudo o que ele dizia. Segundo ela, ele nunca fazia uma afirmação correta o tempo todo que estavam conosco. Eu parafraseei Goethe, trate uma pessoa como ela é e ela permanecerá como é. No entanto, trate-a como se ela pudesse se tornar alguém grande e notável e ela se tornará exatamente isso. A crítica terá o efeito oposto. Terminei citando uma cena de My Fair Lady, quando Elisa estava conversando com o Coronel Pickering. Ela disse, para o professor Higgins, eu sempre serei uma florista. Mas, para você, posso me tornar uma rainha, porque você me trata como uma rainha. Realmente reuni coragem e disse ao marido, há quanto tempo você não elogia esta adorável senhora por algo que ela fez e a trata com amor? Eles saíram do meu escritório. 2 dias depois, eles voltaram. Quando eu atendi a porta, ele começou dizendo, bem, acabamos de perder 2 meses. Eles entraram e se sentaram e, então, para minha surpresa, ele começou a chorar. Ele me disse, você acredita que tenho feito isso com ela por 40 anos? Obviamente, eles tiveram uma grande conversa nos 2 dias em que estiveram longe do meu escritório.
Ele completou o exercício mais difícil de todos, olhar no espelho e perguntar: eu sou o culpado? Percebi que desta vez ela estava sentada na cadeira olhando para cima o tempo todo. Ela não estava brincando com seu lenço. Fiquei muito feliz com a expressão em seu rosto e como ela parecia feliz. Eles partiram no dia seguinte de mãos dadas para o aeroporto depois de passarem para se despedir. Eles tinham um novo relacionamento depois de 40 anos. Se desejamos ter um parceiro de casamento de 8 vacas ou de 2 vacas, depende de nós. Precisamos edificá-los todos os dias e deixá-los saber que pensamos que são verdadeiramente pessoas de 8 vacas. Há um grande significado na afirmação de Robert Bierstedt: não é o que eu penso de mim, nem o que você pensa de mim, mas é o que eu penso que você pensa de mim. Tendemos a estar dolorosamente conscientes de nossas fraquezas, a maioria de nós não precisa de lembretes frequentes. Poucas pessoas já mudaram para melhor como resultado de reclamações constantes. Se não tivermos cuidado, parte do que oferecemos como crítica construtiva é realmente destrutiva. Às vezes, é melhor deixar algumas coisas não ditas. Uma mulher descreveu uma experiência que teve no início de seu casamento. Meu marido e eu estávamos casados há cerca de 2 anos, tempo suficiente para eu perceber que ele era um homem normal e não um cavaleiro em um cavalo branco, quando li um artigo de revista recomendando que casais casados marcassem conversas regulares para discutir, verdadeira e francamente, os hábitos ou maneirismos que achassem irritantes um no outro. A teoria era que se os parceiros soubessem desses incômodos, poderiam corrigi-los antes que sentimentos de ressentimento se desenvolvessem. Isso fez sentido para mim. Falei com meu marido sobre a ideia. Depois de alguma hesitação, ele concordou em tentar. Pelo que me lembro, deveríamos mencionar 5 coisas que achávamos irritantes, e eu comecei. Depois de mais de 50 anos, só me lembro da minha primeira queixa: toranja. Eu disse a ele que não gostava de como ele comia toranja. Ele descascava e comia como uma laranja. Ninguém mais que eu conhecia comia toranja assim. Seria de se esperar que uma garota passasse uma vida inteira, e até a eternidade, vendo o marido comer toranja como uma laranja? Embora eu tenha esquecido as outras, tenho certeza de que eram semelhantes. Depois que terminei, foi a vez dele de dizer as coisas que ele não gostava em mim. Embora tenham se passado mais de meio século, ainda carrego uma imagem mental do rosto jovem e bonito do meu marido quando ele franziu as sobrancelhas em um franzido pensativo e perplexo e depois olhou para mim com seus grandes olhos azul-cinza e disse: bem, para dizer a verdade, não consigo pensar em nada que não goste em você, querida. Gás. Eu rapidamente virei as costas, porque não sabia como explicar as lágrimas que tinham enchido meus olhos e estavam escorrendo pelo meu rosto. Eu tinha encontrado falhas nele por coisas tão triviais quanto a maneira como ele comia toranja, enquanto ele nem tinha percebido quaisquer de meus hábitos peculiares e, sem dúvida, irritantes. Gostaria de poder dizer que essa experiência me curou completamente de encontrar falhas. Não o fez. Mas me fez perceber no início do meu casamento que maridos e esposas precisam manter uma perspectiva e geralmente ignorar as pequenas diferenças em seus hábitos e personalidades. Sempre que ouço falar de casais casados sendo incompatíveis, sempre me pergunto se eles estão sofrendo do que agora chamo de síndrome da toranja. Lola B. Walters, Leona, abril de 1993, p. 13. O presidente Spencer W. Kimball disse: se cada cônjuge se submetesse a uma autoanálise frequente e medisse suas próprias imperfeições pela régua da perfeição e pela regra de ouro, e se cada cônjuge se empenhasse em corrigir a si mesmo em cada desvio encontrado por essa análise em vez de tentar corrigir os desvios na outra parte, então a transformação vem e a felicidade é o resultado. Casamento e divórcio, p. 19. O profeta Joseph Smith disse: não falo sobre seus defeitos, e você não fala sobre os meus. A caridade, que é amor, cobre uma multidão de pecados. Ensinos do profeta Joseph Smith, edição Joseph Fielding Smith, Salt Lake City, Dizer e-book, 1976, p. 316. Esses pensamentos sobre nos examinarmos primeiro e evitar críticas são consistentes com a poderosa mensagem do Salvador. E por que vês o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando há uma trave no teu? Hipócrita,
tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mateus 7, 3, 5. Colocar a culpa em nosso cônjuge pelos problemas em nosso casamento é uma armadilha fácil de cair. Precisamos nos lembrar constantemente da necessidade de olhar para dentro e evitar a síndrome da toranja. Outra mulher compartilhou este conselho significativo que recebeu. Embora meu marido fosse um excelente pai, muitas vezes eu me sentia irritada e com raiva. Eu queria que ele se encaixasse na imagem do que eu achava que ele deveria ser. Eu tinha certos ideais e metas que queria implantar nele. Um dia, recorri ao meu pai em busca de conselhos. Por causa de seu treinamento como psiquiatra, eu sabia que ele não seria muito crítico do seu genro. Suas primeiras palavras foram como um banho de água fria. Marta, se você continuar assim, pode afastar seu marido. Minha mandíbula caiu. O que você quer dizer com isso? Isso não estava indo de jeito nenhum como eu esperava. Ele levantou a mão para afastar minha indignação. Só me deixe explicar em um assunto diferente, mas o princípio é o mesmo. Não faz muito tempo, eu estava aconselhando uma mulher santos dos últimos dias que tinha deixado um casamento basicamente bom. Ela sentia que o marido não estava vivendo todos os padrões da igreja. Anos de reclamações e súplicas não o tinham mudado. Ela pensou que deixá-lo faria com que ele mudasse seus hábitos para reconquistá-la. Ela nunca suspeitou que ele encontraria outra pessoa que o amasse e respeitasse como ele era. Ele se casou novamente feliz depois do divórcio deles, e ela ficou arrasada. Por que estou recebendo esta palestra? Eu pensei. Eu nunca tinha considerado deixar meu marido. Por que de repente eu estava errada? Meu queixo subiu. Você está dizendo que eu deveria apenas parar de pressionar e esquecer meus próprios ideais? Perguntei defensivamente. Não, estou dizendo para liderar, mas não para conduzir. Seja gentil em sua persuasão, reconhecendo seus pontos fortes e conquistas. Seja um exemplo sem criticar. Na sua pressa para alcançar seus objetivos, você pode estar enviando uma mensagem silenciosa de que ele não está à altura. Ele é um bom homem, Marta, e precisa saber que você também pensa assim. Paciência e amor são eternos, também. Ele abriu suas escrituras e leu: não é concedido que haja poder ou influência mantidos pela virtude do sacerdócio, apenas por persuasão, sofrimento prolongado, gentileza e mansidão, e por amor não fingido. Pela bondade e pelo conhecimento puro, que engrandecerão grandemente a alma sem hipocrisia e sem astúcia. D.I.C. 1:21-41-42. Esses dois versículos, ele explicou, contêm os elementos para o sucesso em qualquer relacionamento e especialmente no relacionamento entre marido e mulher. Marta McFarlane Vizir, Liaona, abril de 1989, pp 17 e 18. Anos atrás, a organização juvenil na igreja era chamada de Associação de Melhoramento Mútuo, ou MIA. Idealmente, é isso que um bom casamento deveria ser, uma associação de melhoramento mútuo. Devemos fazer tudo o que pudermos para ajudar um ao outro a melhorar da maneira mais eficaz. Realmente podemos ajudar a moldar um ao outro se fizermos como deveríamos. Se trabalharmos para enfatizar o positivo, podemos progredir juntos. Uma esposa compartilhou como esse processo funcionou em seu próprio casamento. Antes de me casar, eu não tinha uma opinião muito boa sobre mim mesma. Minha autoestima não era o que eu gostaria que fosse. Eu sempre me menosprezava. Muito do que desenvolvi nessa área da minha vida veio desde que me casei com o Ed. Ele sempre me apoiou e me fez sentir especial. Tenho certeza de que há coisas que ele não gosta muito em mim, mas ele nunca fala negativamente ou me faz sentir que sou qualquer coisa menos do que deveria ser. Como resultado, me vejo tentando ser melhor em todos os sentidos e meu amor por ele continua crescendo. Quando ambos os parceiros em um casamento se sentem assim, a melhoria mútua pode ocorrer. Há muitos nos tribunais de divórcio que estão dizendo ou pensando, se meu parceiro mudasse, talvez pudéssemos fazer este casamento funcionar. Geralmente, há falhas suficientes para todos. Como alguém disse uma vez, é uma panqueca muito fina que não tem dois lados. Precisamos entrar em uma boa dose de autoanálise, como os discípulos fizeram na sala superior quando Jesus disse que um deles o trairia, e cada um perguntou: Senhor, sou eu?
Mateus 26, 22. Podemos e devemos perceber a importância eterna de nossos casamentos e desenvolver a capacidade de ignorar as falhas um do outro. Ao convidarmos o Espírito do Senhor para estar conosco, podemos compreender mais plenamente que nossos cônjuges são filhos literais de nosso Pai Celestial. A associação mais importante em todo o mundo para nos ajudar a nos tornarmos como Ele é nosso sagrado relacionamento matrimonial. Quando verdadeiramente entendemos isso, nos comprometeremos a nos unir à equipe de construção e não à equipe de demolição. Evitaremos o constante alfinetar,